não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, isso quer dizer que cada sistema de metafísica vale como um símbolo e se destina não a ensinar para você o que é a realidade, mas a despertar certas experiências. E eu considero que um sistema pode ser negativo ou destrutivo quando ele bloqueia certas experiências. Né? Então, por exemplo, quando nós lemos Kant e vemos tudo o que ele diz sobre as formas a priori da percepção e do entendimento, eu digo, bom, é claro que essas coisas existem essas formas a priori, e nós podemos reconhecê-las de algum modo. Não é isso? Então, tudo o que eu vejo com os meus próprios olhos. Então, não é possível que eu esteja vendo as coisas, aspas, em si mesmas. Ou seja, tal como elas seriam se eu não as visse. Eu não posso ver o que uma coisa é, ou o que uma coisa seria, sem que eu a visse. Porque para eu falar dela, eu preciso vê-la. Então, vamos dizer, isso, de certo modo, é uma experiência universal. E, nesse sentido, as páginas que Kant escreveu sobre as formas a priori são, vamos dizer, um símbolo de uma experiência humana universal. Porém, quando ele conclui daí que o espaço e o tempo são só formas a priori, aí ele está me negando a possibilidade de experimentar as coisas ao contrário do que ele experimentou. Então, por exemplo, a condição sine qua non para que nós possamos abrir a boca em filosofia, dizer uma palavra, filosófica ou não, na verdade, é você estar num espaço onde as suas palavras possam se propagar pelo ar. Nós todos sabemos disso. Então, se o espaço fosse somente uma forma a priori, como é que eu poderia propagar as minhas palavras numa atmosfera construída somente pelo meu próprio pensamento? Não poderia fazer isso. Então, se Kant um dia lecionou em voz alta a sua filosofia, ele está dizendo, olha, o espaço, considerado sob certo aspecto, é uma forma a priori, mas considerado sob outro aspecto, ele é uma realidade externa, que nos cerca e nos determina fisicamente, como dizia o bom e velho realismo escolástico. Então, o que o Kant diz não está errado em si. E funciona como um símbolo de uma experiência cognitiva que todos nós podemos ter e que em algum momento da vida todos tivemos. E a coisa só começa a ficar errada no momento em que o símbolo pretende se não abrir você para a infinitude de dimensões que haveria a ser percebido naquele objeto, mas, onde ao contrário, ele fecha a perspectiva e proíbe ver aquilo que o distinto filósofo não está vendo. Então,
Nesse sentido é que eu acho que as filosofias podem ser classificadas. Vamos dizer, em filosofias fechadas ou abertas. Uma filosofia aberta, ela está sempre, vamos dizer, disposta a aceitar que as coisas possam ser descritas exatamente nos termos contrários do que ela está descrevendo. Por exemplo, vamos supor, quando vamos pegar a famosa primeira sentença da Metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Ou quando Aristóteles diz que há homens que são escravos por natureza. Bom, olhando sob certo aspecto, um homem pode ser escravo por natureza, mesmo que não haja mais escravidão. Se em plena democracia liberal, onde todos são cidadãos iguais perante a lei, há pessoas que vão em clubes de sadomasoquismo para ser escravizadas e levar chicotadas, é porque há um impulso de escravidão. Ou estou enganado? Michel Foucault, por exemplo, vinha nos Estados Unidos, que aqui tinha os clubes de sadomasoquismo, são melhores do que na França, e vinha aqui para ser algemado, levar chicotada, cuspir na cara dele, te humilharem, e brincar de escravo. Isso quer dizer que o impulso da escravidão existe. E se existe, é evidente que ele é mais pronunciado, pode ser mais pronunciado numa pessoa do que na outra. Agora, existe algum homem que seja por inteiro um escravo? Aristóteles não explicou isso aí. Mas ele sabe que a questão tem dois lados. Do mesmo modo, o desejo de conhecer. Não existe também o desejo de ignorar? Então, Aristóteles diz que os homens têm desejo de conhecer por natureza, tá certo? Mas ele admite um negócio que chama privação. Privação é quando você é amputado de uma capacidade que você tem por natureza. Agora, existe algum ser, em qualquer espécie, que exprima a natureza completa da sua espécie sem privação alguma? Não. Isso é impossível. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, faz aqui um concurso de vacas, as melhores vacas do mundo. Então você tem lá a definição de vaca, o conceito de vaca, tudo explicadinho, e você vê qual que realiza aquilo melhor. É possível que ela realize a natureza da vaca perfeitamente? Não, porque a natureza da vaca é um universal abstrato, somente o conjunto da espécie vaca pode manifestá-la. Uma vaca só não pode fazer isso. Isso quer dizer que se o desejo de conhecer é inerente à espécie humana, nenhum ser humano, nem o próprio Aristóteles, realiza esse desejo de conhecer perfeitamente. Estão acompanhando isso? Então, sempre que você... Isso é uma coisa assim, eu li Aristóteles muitos anos e cada vez que lia ficava maravilhado. Todo o texto dele dá um trabalho miserável, porque é muito compactado. Mas quando você entende, você vê que aquilo é uma maravilha. E se você lê só um pedaço ou outro, às vezes você não percebe que o que Aristóteles está afirmando taxativamente num texto ou numa lição, ele numa outra pode atenuar, e numa terceira ele pode até inverter. Aristóteles nunca perde de vista essa possibilidade. Nunca. Porque era eminentemente o homem da experiência real. 80% da obra de Aristóteles é constituída de observações que ele fez sobre animais, plantas, lugares, etc., etc. E só 20% de obras de teorização filosófica. Ora, se você se atém, vamos dizer, aos seres concretos, você sabe que eles nunca correspondem inteiramente ao esquema que você fez deles. Eles correspondem ao esquema só esquematicamente. Se você me perdoa esse truísmo, é só esquematicamente que um ser corresponde ao esquema da espécie a que ele pertence. Considerado concretamente na sua individualidade, ele não pode corresponder 100%, porque senão ele teria todos os atributos da espécie quantitativamente, o que é impossível. Então,
filosofias abertas são aquelas que entendem a limitação do seu discurso. E entendem que a realidade deve permanecer em aberto, admitindo atenuações e até contradições que não impugnam as afirmações anteriores, mas as completam e enriquecem. Por outro lado, existem também filosofias que não deixam escapatória, que te obrigam, de certo modo, ou a concordar com elas ou a jogá-las fora. A de Kant é uma dessas. Quando ele diz, não podemos conhecer determinada coisa, eu digo, não podemos quem, cara pálida? Então, não podemos conhecer o que vai além dos sentidos. Olha, você pega aquelas experiências de pessoas que passaram por estado de parada cardíaca, que implica também a parada cerebral depois de 10 minutos. E digo, eles conheceram objetos sensoriais sem os sentidos. E também sem os sentidos conheceram objetos que estão além da experiência sensorial humana dos seres viventes. Então, como dizia Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Por mais bela que seja a teoria do Kant, os fatos mostram que ele estava errado. Então, ou aceitamos a filosofia do Kant e, portanto, negamos esses fatos, ou aceitamos os fatos e entendemos que a filosofia de Kant ou é totalmente inválida, mas na verdade totalmente inválida, ninguém é, mas ou é inválida, ou deve ser considerada como apenas uma parcela, um aspecto, um símbolo de certas experiências humanas, vamos dizer, levadas às suas últimas consequências, ou, vamos dizer assim, enfatizadas, hiperbolicamente por um efeito poético. E isso se aplica não somente, vamos dizer, a filosofias, mas isso se aplica também a doutrinas religiosas. Pois se você me perguntar o que é o gnosticismo, bom, doutrinalmente é impossível você dizer o gnosticismo, porque tem tantas versões, elas se contradizem entre si. Então, como doutrina, o gnosticismo não existe. Ele existe como uma amálgama de ideias incoerentes e em conflito umas com as outras. Mas como experiência humana, o gnosticismo existe e as suas doutrinas expressam simbolicamente essa experiência humana. Qual é essa experiência humana? É a experiência de ter sido abandonado ou jogado num mundo hostil por um Deus malicioso ou indiferente. Quem não teve essa experiência? Quem não teve pode jogar a primeira pedra. Quer dizer, basta você perder um dinheiro, ser abandonado pela sua namorada, você começa a dizer, Deus é injusto comigo. O próprio Cristo na cruz não disse, Pai, por que me abandonaste? Quem disse que tinha abandonado? Mas ele teve essa impressão naquele momento. Então, o gnosticismo não passa, vamos dizer, da expressão de uma experiência do desespero humano transmutada postiçamente em linguagem doutrinal. Então, como doutrina pode estar errado, mas como expressão simbólica é importantíssimo e é valioso. Então, a nossa capacidade, vamos dizer, de expressão doutrinal é muito limitada. Quer dizer, nós tentamos explicar as coisas em linguagem doutrinal e dizer verdades definitivas. Bom, acontece que essas verdades, por sua vez, no momento em que você escreveu no papel, elas são apenas grafismos num papel, não são mais nada. É necessário que elas sejam reativadas por uma outra consciência humana que as lê. E isso implica que elas tenham que fazer uma interpretação. Então, por exemplo, se você pega a doutrina católica, a doutrina católica resulta de discussões que se prolongam ao longo de séculos, baseadas na interpretação das Escrituras ou na meditação da experiência anterior da própria igreja. E, no fim, se condensa numa fórmula doutrinal. Me mostre em toda a doutrina católica uma só sentença que, por sua vez, não requer uma interpretação.
Então você vai dizer, peraí, isso aqui é verdade porque a igreja disse. Eu digo, bom, isso é verdade, o Papa disse. A igreja disse, o Papa assinou embaixo. Então, era verdade no sentido em que o Papa estava pensando naquele momento. Mas e quando eu leio isso? Eu vou interpretar exatamente como o Papa interpretou? Não, porque o Papa acompanhou todas as discussões anteriores e eu não. Então, é preciso uma interpretação. Então, você tem a interpretação da interpretação, a interpretação da interpretação da interpretação, e, em suma, jamais chegamos, vamos dizer, à verdade doutrinal final, não necessitada de maiores interpretações e explicações. Isso está acima do entendimento humano. E, no entanto, quem pode dizer que desconhece a verdade que está insinuada nessas doutrinas? Não, ninguém desconhece. Porque aí se repete de novo a mesma experiência que eu estava referindo no que diz respeito ao conhecimento de uma pessoa. Então, o conjunto da doutrina católica se refere, no fim das contas, a uma pessoa. E a própria doutrina diz que quem vai salvar você não é a doutrina, mas essa pessoa. E essa pessoa, o conhecimento dela, implica as mesmas dificuldades que o conhecimento de qualquer outra pessoa. Com a diferença de que você sabe que a dimensão eterna, que nas pessoas comuns só aparece de maneira simbólica e remota, nele está realizada perfeitamente a cada momento. Porque ele é eterno, portanto ele tem todos, vamos dizer, os seus momentos, ele tem a posse simultânea dos seus momentos. Ele tem isso no seu aspecto de pessoa divina, que coexiste com a pessoa humana, que como tal não pode ter isto, mas o que caracteriza Jesus Cristo é a fusão indissolúvel das duas pessoas, humana e divina. Então, o conjunto da doutrina católica só serve para levar você a conhecer esta pessoa. E essa pessoa é eminentemente incognoscível. Porque é o próprio Logos divino, a própria inteligência divina, a qual sustenta, através do Espírito Santo, a nossa própria inteligência. Então, se eu não posso conhecer isso, eu não posso conhecer mais nada. E veja que coisa interessante. A respeito deste ponto, existe uma famosa discussão entre Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, que era, aliás, seu amigo, em que Santo Tomás de Aquino dizia que o conhecimento de Deus é uma conclusão que nós chegamos, por analogia, a partir do que nós sabemos dos entes sensíveis. E, portanto, o conhecimento de Deus é o último, pela ordem lógica, o último que você adquire. E São Boaventura dizia exatamente o contrário. Dizia, Deus é a primeira coisa que você conhece, porque se você não conhecer essa, você não vai conhecer nenhuma. Quem tem razão? Os dois, evidentemente. Porque é dessa tensão entre o primeiro e o último, esta tensão entre o conhecimento da presença imediata de Deus e o conhecimento conceptual que você pode adquirir por analogia, esta tensão faz parte da própria estrutura da realidade e, portanto, faz parte da própria estrutura humana e ninguém jamais resolverá este problema. Se você resolvesse esse problema, Deus deixaria de ser Deus. Se Deus fosse sempre a primeira coisa que você conhece, como pretende São Boaventura, nós estaríamos já todos imediatamente fundidos em Deus e não haveria dificuldade nenhuma de conhecê-lo. Se Deus fosse sempre apenas a conclusão de um longo raciocínio analógico, você jamais poderia falar de presença de Deus. E você só conheceria Deus como conceito. Então, uma coisa é impossível e a outra coisa também é impossível. Mas as duas juntas te mostram, vamos dizer, a tensão que está presente em todo o conhecimento de Deus. E por isso mesmo eu digo, a doutrina de São Boaventura vale como símbolo, e a doutrina de São Tomás de Aquino vale como símbolo também. Cada um desses símbolos ativa em nós a percepção de um aspecto da realidade. E juntas,
Elas nos dizem tudo? Falo, claro que não. Juntas elas nos abrem para o conhecimento de Deus. Né? E essa é a sua única finalidade. Então, quer dizer que se nós fizéssemos, vamos dizer, uma exposição sistemática, partindo, vamos dizer, fizéssemos como se fosse uma suma teológica, partindo dos conceitos mais universais, baixando até os últimos, mais particulares, o que nós teríamos conseguido fazer é um símbolo. E isso nós não precisamos fazer porque já foi feito. Então, o que resta, vamos dizer, é a disciplina que vai levar o aluno, pouco a pouco, a perceber a estrutura simbólica da realidade na qual ele está. Isso significa que cada fato, cada objeto, cada ente particular, ele contém em si elementos simbólicos que abrem para o conhecimento da sua própria dimensão universal, da nossa própria dimensão universal. Então, toda a nossa disciplina consiste nisso, em avançar na percepção do sentido universal de cada coisa que acontece, de cada ser que nós conhecemos, de cada fato que nos ocorre e assim por diante. Isto é toda a filosofia. Pelo menos é a filosofia no sentido em que eu acredito que deve ser praticada hoje. Muito bem. E eu acho que isso aqui então está mais ou menos explicado. Por que essa abordagem um pouco minimalista que eu faço de pegar um problema aqui, outro problema lá, outro lá? Tudo isto, todos esses problemas, eles vão convergindo, certo? Não para uma doutrina, certo? Mas convergindo para uma disciplina filosófica interior, que é justamente o que eu pretendo desenvolver em vocês. Disciplina essa que deve se transformar, vamos dizer, deve ser absorvida ao ponto de se transformar num traço da sua personalidade. Deve se integrar no seu caráter. Então, por exemplo, vamos dizer, o que são os momentos, vamos dizer, de mais profunda angústia e desespero do ser humano? É quando toda a dimensão da universalidade desapareceu dele. E ele está preso numa situação empírica que parece constituir para ele o limite total da realidade. Por exemplo, se você tem uma intensa dor física, tudo mais desapareceu, não desapareceu? E aquilo parece que constitui o universo inteiro. Então, quando uma pessoa entra numa depressão profunda, é porque a situação interna ou externa que a levou à depressão parece não ter saída. Aquilo parece constituir a estrutura inteira da realidade e não haver nenhuma saída para fora daquilo. Ora, a construção de situações sem saída é, vamos dizer, uma das ocupações principais do demônio. Quer dizer, constrói um mundo de impressões e prende você ali dentro e não deixa sair. Não é isso? Porém, muitas vezes, o que nos leva a essas situações sem saída é o curso do nosso próprio pensamento, que vai acumulando, vamos dizer, convicções, crenças e, portanto, limitações e obstáculos, e chega finalmente, vamos dizer, uma conclusão aterrorizante. Então, isso aí é exatamente o contrário do que eu estou propondo para vocês. Quer dizer, por mais desesperadora e fechada que seja a situação, você tem que lembrar que ela não é final. Então, tudo, por mais insignificante que seja,
abre para dimensões universais. E você nunca saiu, veja, você nunca saiu da esfera do ser, da esfera total do ser. Você não pode sair por um único minuto. Né? Mesmo que você esteja morrendo de dor, não consiga pensar outra coisa não sendo a sua dor, bom, você sabe que existe alguma coisa para além dela. Então, uma coisa é sentir a dor e saber que naquele momento você não está capacitado para pensar em outra coisa. E outra coisa completamente diversa é você efetivamente negar a existência de tudo mais. Você veja que uma boa parte da atividade que hoje se denomina científica consiste em reduzir a totalidade da experiência humana a certos mecanismos elementares. Quer dizer, tudo não passa disto. E, em certos círculos, isso levou até o nome de reducionismo. Mas o reducionismo se diz que é uma perversão da ciência. Mas eu cada vez desconfio mais que a ciência moderna inteira foi construída na base reducionista. E que o reducionismo não é uma perversão da ciência, mas é o próprio espírito da investigação científica. Que procede por uma série de simplificações até que o seu objeto possa ser reduzido, vamos dizer, a um mecanismo facilmente expressável em termos de uma lei ou de uma fórmula matemática. Então, é por isso mesmo que eu sugeri, como continuação disso, a leitura deste texto do Bertrand Russell. Em seguida, aqui eu vou tentar improvisar uma tradução aqui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.